Muito bem, prazer em revê-los. Vamos finalizar nossa participação na turma, completando o nosso terceiro e último encontro referente a controle externo. Nós fizemos na aula anterior uma comparação do texto constitucional, competências do Tribunal de Contas da União, com o texto da Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro. Comparamos o 71 da Constituição com o 88 da Lei Orgânica. Hoje nós vamos fazer essa mesma comparação, só que agora com base na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, não na Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro. E vamos comparar também com o regimento interno do Tribunal de Contas. São duas normas expressamente exigidas no texto constitucional. No nosso programa, da prova anterior, pedido para que fosse estudado. E ao falar das atribuições do Tribunal de Contas, vamos, claro, falar da aplicação das suas sanções. E aí também aparece uma outra lei que expressamente é mencionada no programa. Então, eu pretendo hoje trabalhar, basicamente, três grandes atos normativos, tá? Três grandes atos normativos que constam lá no nosso programa. Primeiro é a Lei 289 de 81. 25 de novembro de 1981. Esta é a Lei Orgânica do TCM. A essa lei, você deve somar o regimento interno. O regimento interno é a deliberação de 12 de setembro de 2011. Regimento interno do TCM Rio. Então, essas normas aqui, obviamente, se completam, né? Aqui eu tenho a lei, que cria a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, e aqui eu tenho o regimento interno, que detalha a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, ok? Então, elas se completam. O regimento interno é um aprofundamento da sua lei orgânica. Por isso, são muito parecidas, são muito próximas. O que tem um, tem outro, só que com os detalhamentos que um regimento interno sempre nos oferece algo a mais. E pediria a sua atenção também, especificamente, também citado no programa anterior, a Lei 3714. Essa lei é de 17 de dezembro de 2003. E essa lei dispõe sobre a aplicação de sanções do Tribunal de Contas do município. Sanções aplicadas pelo TCM Rio. Ok? Então, temos 1, 2, 3 grandes normas a analisar. 2 leis e um ato administrativo normativo feito pelo próprio Tribunal de Contas através de sua deliberação. E vou procurar passar por essas 3 normas, analisando as competências do Tribunal de Contas com base na sua lei orgânica e com base no seu regulamento interno. Então vejam só, nós vimos que a Constituição da República, no artigo 71, elenca 11 atribuições para o Tribunal de Contas. Comparamos com a Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro, que no artigo 88 elenca 13
atribuições ao Tribunal de Contas. Veja como o negócio vai crescendo. A Lei 289 de 81, no seu artigo 3º, elenca 31 atribuições. Olha só como o salto aqui é enorme, né? De 13 atribuições da lei orgânica, nós pulamos para 31 atribuições que a lei orgânica do Tribunal de Contas oferece. E o seu regimento interno, RI, que é a deliberação 183, de 2011, atribui no seu artigo 1º 33 atribuições. Analisando essas atribuições a mais que você encontra na lei orgânica e no regimento interno do TCM, você acaba passeando por toda a sua lei orgânica, passeando por todo o seu regimento, trazendo informações a mais nas aulas gerais que nós chegamos a ter em relação a essa matéria. Ok? Então o que nós temos que fazer é cair em cima nesses incisos a mais que nós temos aqui na lei orgânica. E eu gostaria de imediato, em relação à lei orgânica, chamar a sua atenção no artigo 3º para os incisos 21 a 28. Do 21 ao 28 do artigo 3º da lei orgânica do Tribunal de Contas. Ok? Então, olha aqui, vamos trabalhar essas 3 normas com ênfase nas atribuições devidas e vamos começar na lei orgânica, no artigo 3º, incisos 21 a 28. O que eu tenho nesses incisos? Eles falam da organização e funcionamento do Tribunal de Contas do município. Então vejam só quais são os incisos. 21. Conceder licença, férias e outros afastamentos aos conselheiros, dependendo de inspeção por junta médica, licença para tratamento de saúde, por prazo superior a 6 meses, bem como deliberar sobre direitos e obrigações que lhes sejam aplicáveis. Típica decisão interna de um órgão independente, né? As férias de seus integrantes. Férias, licenças e outros afastamentos. Inciso 22. Dispor sobre sua organização e funcionamento. Elaborar e alterar o seu regimento interno. Por isso que eu insisto, o regimento interno é uma deliberação feita pelo próprio Tribunal de Contas, cujo artigo 3º da sua lei orgânica, inciso 22, lhe dá atribuição para que ele mesmo crie. E ele criou o seu regimento interno. Inciso 23, eleger seu presidente e seu vice-presidente e dar-lhes posse. Também decisões internas de quem vai comandar o órgão. 24, organizar suas secretarias, órgãos auxiliares e procuradoria especial, na forma estabelecida no regimento interno e em normas específicas, e prover-lhes os cargos e empregos observada a legislação pertinente, bem como transformar cargos em comissão e funções gratificadas, desde que não se configure aumento de despesa global de pessoal. Atos internos de organização do Tribunal de Contas. Inciso 25. Encaminhar à Câmara Municipal a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seu quadro de pessoal, bem como a fixação das respectivas remunerações, ressalvado o disposto na parte final do inciso anterior, que é não ter aumento de despesa com pessoal. Quer dizer, então, também é uma decisão de organização interna do quadro de pessoal do Tribunal de Contas. Inciso 26, e é por esse que eu quero começar a aprofundar todos esses incisos aqui. Elaborar sua proposta orçamentária, observando as normas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e encaminhá-las ao prefeito até 15 de agosto de cada ano,
depois de aprovada pelo plenário. Já volto a esse inciso, eu vou começar por ele, que é a cara da comprovação de um órgão independente, né, que nós vivemos falando, que é a natureza jurídica de um tribunal de contas, né? Muito bem. Inciso 27. Encaminhar à Câmara Municipal, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. E no mesmo contexto, inciso 28, fechando esse grupo de incisos, prestar anualmente à Câmara Municipal suas contas, no prazo de 60 dias da abertura da sessão legislativa. Então, do inciso 21 ao inciso 28, o que nós temos são incisos que mostram a independência do Tribunal de Contas, o seu poder de organização interna, o seu poder de criar o seu regimento interno, eleger seu presidente, seu vice-presidente, prestar as contas, prestar as atividades realizadas e insisto que é a cara de um órgão independente. Inciso 26. Elaborar sua proposta orçamentária. Olha, isso é típico de órgão independente. Quando você pega a Constituição da República, você encontra para o Poder Judiciário e para o Ministério Público exatamente essas atribuições de organizarem a sua lei, o seu orçamento para o exercício seguinte e encaminharem para o Executivo ser consolidado. Por isso, a data que ele coloca aqui, que é 15 de agosto. No direito financeiro, você aprende que o prazo para o Executivo encaminhar a proposta da LOA, Lei Orçamentária Anual, é até 31 de agosto de cada ano. Esse prazo está no ADCT de nossa Constituição da República, lá no artigo 35, parágrafo 2º, até a entrada em vigor da lei complementar que se refere ao artigo 65, parágrafo 9º, 1 e 2, que não foi feita até hoje, por isso continuamos com a 4.320 de 64, regulamentando a lei orçamentária, serão obedecidas as seguintes normas. Olha, em suma, o item 3. Então, estou lendo o item 3 do parágrafo 2º, do 35 do ADCT. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, 31 de agosto, e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então, até 31 de agosto, o Executivo tem que encaminhar a proposta de lei orçamentária. E, para isso, até 15 de agosto, todos os órgãos independentes têm que encaminhar a sua proposta orçamentária, ok? Para que ela venha a ser consolidada numa lei única e encaminhada ao Legislativo para votação. Aí você vai descobrir o gasto do governo no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Os 5 órgãos independentes. Está entrando nesta situação a Defensoria Pública, também apresentando sua proposta orçamentária até 15 de agosto. Então isso eleva realmente a confirmação que o Tribunal de Contas é um órgão independente, o que nós já falamos aqui, que não há essa discussão mais dentro do direito financeiro. Mas é sempre interessante mostrar isso, né? Quem faz a proposta de lei, a proposta orçamentária de um órgão independente? É o próprio órgão independente. Então eu gostaria que vocês comparassem este inciso. Vamos pegar, por exemplo, a referência do Ministério Público, que é como Tribunal de Contas, aqueles 2 órgãos independentes que não são ligados a nenhum dos poderes da República. Você vai encontrar na Constituição da República essa atribuição para o Ministério Público, lá no artigo 127, parágrafo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido nas leis de diretrizes orçamentárias, que eu afirmo aqui também é 15 de agosto, é um prazo rotineiro, todo ano tem uma LDO, né? E todo ano a LDO fala que esses órgãos independentes têm até 15 de agosto para encaminhar a sua legislação orçamentária. E aí vem uma resposta interessante. E se não encaminhar?
Então vamos imaginar, adaptando aqui, vamos imaginar que o TCM não encaminha a sua proposta orçamentária até 15 de agosto. O que vai acontecer? Vai acontecer o que está aqui no parágrafo 4º do 127 da Constituição. O Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados no parágrafo 3º, que são os limites estipulados na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok? Então percebam, para que o órgão independente não fique totalmente livre para propor a sua proposta orçamentária e, obviamente, quebrar o equilíbrio das contas públicas, elas já vêm, de certa forma, amarradas na LDO. Tá? Por isso a LDO é aprovada no início do ano, né? Ou melhor dizendo, na primeira sessão legislativa, né? Para orientar a feitura da LOA. Então, dali ela já orienta todos os órgãos independentes, os limites orçamentários que eles têm. E aí eles preparam os programas e projetos e encaminham para o Executivo consolidá-la no dia 15, ok? Então, informação interessante, que eu não vi nem no regimento, na lei orgânica, nem no regimento interno, a informação do o que acontece se o Tribunal de Contas esquecer de encaminhar a sua proposta orçamentária. O Executivo Municipal, considerará como proposta o orçamento vigente para o Tribunal de Contas, fazendo os ajustes previstos na LDO. Ok? Essa, então, é um complemento aí a esse inciso 26 da Lei Orgânica, artigo 3º da Lei Orgânica do TCM. Tá? Se não encaminhar, considera-se a proposta do orçamento vigente, adaptando a lei orçamentária, adaptando a LDO, Muito bem. Organização do Tribunal de Contas do município. Nós temos essa matéria nas duas normas, tanto a 289 de 81, quanto no seu regimento interno. Então, a gente podemos colocar aqui, Tribunal de Contas do município do Rio, sua organização. Vou botar aqui um espaço maior, que aí eu te trago os artigos referentes a essa organização, os órgãos do TCM. Começo com o artigo 18 da Lei 289 de 81. Da organização, capítulo único. E passo para a referência do artigo 7º do regimento interno, ok? Então você tem a estrutura do TCM colocado no 18 da Lei 289 e, em detalhe, no regimento interno, no seu artigo 7º. Vamos fazer uma colocação, passeando aí por essas duas normas em relação à estrutura. E eu chamaria a atenção para o 18 da Lei 289 de 81. São órgãos do tribunal o plenário e o presidente. Então, atenção, dois grandes órgãos, plenário e o presidente. Podemos falar que o presidente, ele é o órgão executivo superior. Presidente é o órgão executivo superior. Executivo. Então, ele faz as funções administrativas do TCM. Além de, claro, presidir o plenário na hora do julgamento. As funções executivas ficam a cargo do presidente do Tribunal de Contas. E eu lembro que o mesmo artigo 18, parágrafo único, integra a estrutura do tribunal a Procuradoria Especial,
na forma estabelecida no artigo 24. Então podemos dizer que tem um outro órgão aqui, que é a Procuradoria Especial. A Procuradoria Especial, para você se situar, podemos fazer uma relação com o que é o Ministério Público do Tribunal de Contas da União e o Ministério Público do Tribunal de Contas dos Estados. Como a gente não tem Ministério Público Municipal, né, a gente não pode falar Ministério Público do TCM Rio. Então fala-se Procuradoria Especial. Tá? E ela é tratada realmente como órgão com atuação independente da interferência dos principais órgãos encontrados no TCM. Há uma ideia de dar à Procuradoria Especial uma total liberdade de agir, de se manifestar, de oferecer pareceres no julgamento, ok? Não tem direito a voto, mas tem direito de se manifestar, dar seu parecer. Então, o objetivo é evitar interferências administrativas e políticas na Procuradoria Especial. Por isso, vale chamar a atenção que eu teria aqui esses 3 órgãos. É bom lembrar também que, apesar da lei não oferecer destaque, não oferecer menção, o regimento interno faz essa menção. Eu gostaria de destacar no artigo 48 do RI, dois auditores. Os auditores, em número de 3, serão nomeados pelo presidente do tribunal, dentre cidadãos portadores de diploma de curso superior, que satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de conselheiro, inclusive ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade, mediante concurso público de provas ou provas e títulos. E os auditores, na hora em que eu falar da escolha dos conselheiros, terão, por força da competência do prefeito para escolher conselheiros, alternativamente a escolha entre um deles, de auditores ou procuradores, para assumir um papel de conselheiro e atuar no plenário. Os auditores podem substituir os conselheiros, mas não há uma menção de que seria um órgão, como há uma menção que a Procuradoria Especial seria um órgão. Ok? Tanto é que não aparece na lei orgânica, aparece no regimento interno, artigo 48, a menção dos auditores. Como também é válido chamar a atenção, aí já aparece nas 2 normas, para as chamadas secretarias e órgãos auxiliares. Olha o que fala o artigo 20 da Lei Orgânica 289. Artigo 20. O tribunal disporá de secretarias e órgãos auxiliares para atender às atividades de apoio técnico e administrativo necessário ao exercício de sua competência, sendo a organização, as atribuições e as normas de funcionamento estabelecidas no regimento interno em ato próprio. E aí o regimento interno, no artigo 11, se encarrega de falar dessa estrutura de órgãos auxiliares. Artigo 11. O tribunal disporá sobre secretarias e órgãos auxiliares para atender às atividades de apoio técnico-administrativo necessário ao exercício de sua competência na forma estabelecida no artigo 67 desse próprio regimento. E vale a pena ler o artigo 10 do regimento interno, que fala da Procuradoria Especial. Olha como ele dá a intenção, ou a ideia de que realmente é um órgão, né? Olha lá, integra a estrutura do tribunal a Procuradoria Especial, na forma estabelecida no 53. Ele não tem nenhum artigo, nem na lei orgânica, nem no RI, que fala integra a estrutura do tribunal os auditores. Quer dizer, eles são servidores do tribunal, mas não há um órgão específico que o abrigue como há para os procuradores, ok?
mas é sempre bom lembrar que temos também a figura dos auditores como integrantes das carreiras existentes no tribunal. Já não falo órgão, falo carreiras em razão disso. Ok? Então, aqui está uma estrutura. Como se escolhe o conselheiro que vai integrar o plenário e ser eleito pelos seus pares presidente? Como é que a gente faz a escolha dos conselheiros ou presidente? Olha, o artigo 21 não, vamos, que eu acho que tem um artigo bem mais específico, que é o artigo 9º do regimento interno. Mas vamos começar pelo 8º. Vamos lá, 8º da Lei Orgânica, 289, artigo 8º. Ah, se me desculpe que às vezes eu vou ficar aqui meio na dúvida de achar o artigo, mas vou acabar achando, tá? Porque também não é meu dia a dia o estudo dessa legislação, né? Olha o 8º. Os conselheiros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo prefeito depois de aprovada a escolha pela Câmara Municipal, dentre brasileiros maiores de 35 anos, de reconhecida idoneidade moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública. Isso é o que fala a Lei Orgânica no seu artigo 8º. Agora, vamos somar isso ao artigo 34 do Regimento Interno. Eu fui colocando ao lado dos artigos da Lei Orgânica a referência ao Regimento Interno para que, obviamente, eu não me perca tanto assim na aula de hoje, tá? Então, vem o 34 do Regimento Interno e diz assim: os conselheiros do Tribunal de Contas serão escolhidos. E aí detalha como é essa escolha. 3 pelo prefeito, com aprovação da Câmara Municipal, sendo 2 alternadamente entre auditores e membros da Procuradoria Especial, indicados em lista tríplice pelo plenário, na forma estabelecida no artigo 36. Então, dos 7 conselheiros, 3 serão escolhidos pelo prefeito. E alternativamente, quer dizer, ele não vai escolher quem ele bem entender. Por quê? Sendo 2 alternadamente, entre auditores e membros da Procuradoria Especial. Então, o prefeito não tem uma total liberdade de estar escolhendo 3 integrantes, né? Ele vai ter que, alternadamente, fazer a escolha entre quem ele quiser, um auditor e um procurador especial. Ok? E no item 2 do artigo 34, 4 pela Câmara Municipal. E aí, não me fala muito em relação a como é que é essa escolha. Então, a Câmara está mais livre para escolher os integrantes do TCM do que o prefeito, que está atrelado a, alternadamente, entre quem ele bem entender, escolher um auditor ou a um procurador especial. Na nossa lei orgânica, você encontra no artigo 45 as atribuições da Câmara Municipal, é da competência exclusiva da Câmara Municipal, artigo 45. Eu gostaria de chamar a sua atenção para os incisos na sequência 29 e 30. Então, olha lá, artigo 45, que fala da competência da Câmara Municipal, na nossa lei orgânica. Inciso 29, aprovar previamente, por voto, após a arguição pública, a escolha de conselheiros do Tribunal de Contas, indicado pelo prefeito. Então, a indicação do prefeito ainda passa pelo crivo da Câmara Municipal. Tem aquela alternadamente que, ora, escolher quem ele bem entender, olha, auditor ou procurador, ok? E ainda vai passar pelo crivo de aprovação, depois de uma sessão pública de arguição, para integrar a casa. Agora, olha o 30. Compete à Câmara Municipal escolher 5 membros do Tribunal de Contas do município. Escolher 5 membros do Tribunal de Contas do município. Aí você encontra o problema aqui, né? Porque
O regimento interno fala 4 pela Câmara Municipal e 3 pelo prefeito. O inciso 30 fala escolher 5 membros, são 7, né? Quer dizer, como é que fecha essa conta, né? Então, é um problema que estou destacando em relação à comparação do artigo 34 do regimento interno, 4 pela Câmara, 3 pelo prefeito, dão 7 conselheiros, ok? Aqui ele me fala em inciso 30, escolher 5 membros do Tribunal de Contas do município. Então, há uma controvérsia aqui entre o que fala o regimento interno e a lei orgânica. Claro que nós temos que ficar com a lei orgânica, né? Que fala em 5 membros do Tribunal de Contas. Aí você tenta resolver esse problema indo nas disposições referentes ao Tribunal de Contas, e eu chamaria a sua atenção para o 91, Tribunal de Contas, estamos na lei orgânica, hein? Tribunal de Contas, integrado por 7 conselheiros, tem sede na cidade do Rio de Janeiro, quadro próprio de pessoal, jurisdição em todo o município. Aí o parágrafo 1º fala como serão escolhidos. Parágrafo 2º, os conselheiros do Tribunal de Contas serão escolhidos 2 pelo prefeito, com aprovação da Câmara Municipal, e 5 pela Câmara Municipal. Então é assim, mesmo que o regimento interno fale 3 pelo prefeito e 4 pela Câmara Municipal. No conflito de um regimento interno com a lei orgânica, meu amigo, não pense 2 vezes em ficar com a lei orgânica, tá? Então cuidado, que há uma briga na redação do artigo 34 do regimento interno do Tribunal de Contas, que fala que o prefeito vai escolher 3 e a Câmara Municipal 4, com a lei orgânica que fala que o prefeito escolhe 2 e a Câmara Municipal 5. Vamos ficar com a lei orgânica, ok? Cuidado, então, quando for descer o detalhe. Você tem que comparar esse 34 do regimento interno com o que fala o parágrafo 2º do 91 da lei orgânica. E, claro, fique na discordância com o que diz a lei orgânica. Ok? Muito bem, ainda sobre esses conselheiros, depois de feita a colocação quanto à sua escolha, volto à lei orgânica. E gostaria de chamar a atenção para o artigo 9º da lei orgânica, que fala: os conselheiros gozarão dos seguintes direitos. Aí vem as garantias dos conselheiros. Para que os conselheiros tenham autonomia, liberdade de decisão, eles recebem garantias. Essas garantias estão pontuadas em 5 incisos, mas eu poderia, preliminarmente, ler um mandamento constitucional, que é o 73 de nossa Constituição, parágrafo 3º. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativos, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do 40. Isto é, o mesmo tratamento para a magistratura. Vamos ver se há algo similar na lei orgânica em relação a esse parágrafo 3º do 73. A lei orgânica trabalha os conselheiros no artigo 91 e o parágrafo 4º, 3º e 4º dizem assim, parágrafo 4º do... Terceiro foi declarado inconstitucional, parágrafo 4º e 5º do 91 da lei orgânica. Os conselheiros do Tribunal de Contas, nos casos de crimes comuns e nos casos de responsabilidade, serão processados e julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 5º. Aplicam seus conselheiros do Tribunal de Contas, no que couber, as disposições relativas à apuração de responsabilidade de seu presidente, as respectivas sanções, assegurada ampla defesa. E nada complementa. Deixa eu ver se há outro artigo específico, não há menção expressa. Não há menção expressa. Então, vou sair do texto constitucional 73, parágrafo 3º, e vou direto, então, para a lei orgânica. 289, artigo 9º.
Os conselheiros gozarão dos seguintes direitos: 1. Vitaliciedade, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial. 2. Inamovibilidade. E 3. Irredutibilidade de subsídio. Atenção, a redação original fala vencimento, já estou lendo subsídio, em razão da emenda 19, ok? Seria subsídio. Sujeitos, entretanto, aos impostos gerais, inclusive de renda, e assim vai. Quer dizer, e 3 incisos do artigo 9º trazem as garantias que a Constituição da República atribui à magistratura, né? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio, para que eles exerçam adequadamente a sua função, independente de pressões políticas. Tá? Então, é um contexto importante você confirmar que as regras do 73, parágrafo 3º da Constituição, também são aplicadas aos conselheiros do TCM. A gente foi procurar algo similar na lei orgânica e não achou com clareza. Parágrafos 4º e 5º do 91 chegou perto, mas não foi tão claro quanto queríamos. Por isso, recorremos ao artigo 9º da lei orgânica, que deixa claro que ele tem vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio. A inamovibilidade é quase que letra morta, né, para um TCM, né? Ele vai ser removido para onde, né? Não tem para onde ser removido, né? A inamovibilidade na magistratura é porque o Estado é grande, o país é grande, né? O juiz começa a incomodar em certa comarca, aí vem aquela mudança, né? Aquela remoção, enfim, arbitrária. Então, a inamovibilidade permite o magistrado optar em continuar no mesmo lugar. Aqui no órgão municipal, né? Mas, enfim, ela é prevista expressamente. Agora, muita atenção. Temos 2 outros incisos, tá? Esses 3 são os tradicionais incisos que garantem a vitaliciedade. Agora, olha lá, o inciso 4º. Aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade ou por invalidez comprovada. Facultativa após 30 anos de serviço público, sempre com vencimentos integrais. Cuidado, que essa redação é anterior à emenda 20. E lembro que a emenda 19 poupou o vitalício. Mas a emenda 20 não, né? A emenda 20 não poupou o vitalício. Então, meus amigos, a aposentadoria do vitalício hoje segue a mesma sorte do estável, artigo 40. Então, essas regras que aqui estão precisam ser adaptadas à redação do artigo 40 de nossa Constituição. O parágrafo 1º, em especial, trabalha a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria compulsória e a aposentadoria voluntária. Então, o tratamento é o mesmo. Então, pega aí o seu inciso 4º do artigo 9º da lei orgânica e faça uma remissão. Ver artigo 40 da Constituição. Ela que está pautando hoje as regras de aposentadoria. E lembro que o 93 de nossa Constituição, inciso, acho que é o 6º, deixa claro que o vitalício vai ter o mesmo tratamento do estável para fins de aposentadoria. 93 pede a lei orgânica da magistratura, né? Inciso 6º, a aposentadoria dos magistrados e pensão de seus dependentes observarão o disposto no 40. E o 73, parágrafo 3º, manda aplicar aos ministros do Tribunal de Contas da União o mesmo tratamento da magistratura. Logo, todo mundo vai para o artigo 40 da Constituição hoje em dia. Tá? É bom ficar atento à lei complementar que virá da mudança do artigo 70 de nossa Constituição, do artigo, 70 anos de idade, né? Do artigo 40, parágrafo 1º, 2 de nossa Constituição, que regula a aposentadoria compulsória. Não trouxe aqui a redação, mas fiquem atentos, né, que a aposentadoria compulsória sofreu alteração por emenda constitucional, vai chegar aos 75 anos de idade, mas pede-se uma lei complementar para saber quem vai ser abraçada por isso. No que já se estuda desta lei complementar, o projeto ainda está no Congresso, é que vai se generalizar. Todo e qualquer servidor público, agente público, poderá se aposentar aos 75 anos de idade. Tá?
Eu não me recordo, para falar a verdade, peço desculpas, nem mesmo o número da emenda constitucional que mudou esse artigo 40, parágrafo 1º, 2, em relação à aposentadoria compulsória. Tá legal? Mas é bom lembrar, né? Pulou de 70 para 75 anos de idade.